Ora viva pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Cá estamos de volta e desta vez vamos ver uma partida completamente explosiva entre Bobby Fischer e Donald Byrne. Vamos embora. E então, neste jogo, o Bobby Fischer tinha apenas 13 anos e o Donald Byrne, já um jogador bastante consolidado, tinha 26 anos e era considerado um dos melhores jogadores dos Estados Unidos. Este jogo foi jogado em 1956 e, basicamente, aqui as brancas começam por uma rati. Este jogo é todo espetacular, porque aqui o Fischer joga simétrico e depois de nós vermos aqui uma inglesa, nada nos deixava antever que este jogo fosse assim tão violento, porque a abertura inglesa normalmente não é uma abertura dada assim a grande dinamismo. Portanto, aqui o Fischer opta por jogar um setup que transpõe para uma Grunfeld. Portanto, isto aqui é considerado uma das defesas com melhor reputação hoje em dia, mas também uma das defesas mais complexas para o lado das pretas. Aqui ele, ao jogar D5, basicamente está a colocar pressão no centro. As brancas optam por jogar Dama B3 e o Fischer diz, vamos tirar já a pressão aqui do centro, vamos ver o que é que acontece. Portanto, aqui as brancas jogam isto e a ideia das brancas passa por jogar E4. Talvez devido a isso as pretas gostem de Bispo F5, mas na verdade o Fischer, lá está, tinha 13 anos, ele jogou C6. E isto continua com E4, lá está. A nível de avaliação posicional, este jogo está igual, não é que o Fischer tenha vantagem para já, e ele opta por cavalo D7, é um lance a nível de desenvolvimento, faz aqui um certo sentido, com ideias de caso as brancas avancem, ele terá cavalo D5 direto. Isto é interessante, porquê? Porque cavalo toma, peão toma, dama, e nós temos este sacrifício, que é muito interessante, porque se a dama tomar, nós vamos capturar o cavalo de F3, partindo completamente a estrutura de peões. Portanto, então aqui o Fischer joga cavalo D7, torre para D1, e o que é que se passa aqui? Apesar desta posição ser completamente igual e jogável para os dois lados, as brancas estão a adiar aqui um bocado o roque, portanto o rei está no centro. E na verdade, isto vai acabar por ser dramático para as brancas, porque primeiro o Fischer joga cavalo para B6, aqui as brancas vão perder tempos com a dama, e agora aqui o Fischer pensa, e pensa muito bem. Esta dama está num posto estranho, e este bispo não tem assim grandes funções, principalmente se as brancas jogarem H3. Então vamos trocar esse bispo e vamos resolver já este problema. E aqui normal seria jogar, por exemplo, bispo E2, mas aqui as brancas jogaram bispo E5. E a questão aqui é, vocês estão a ver a barra maligna, já está a dizer que as pretas estão completamente ganhas, com quase 2 pontos de vantagem. Porque o Fischer tem um lance completamente explosivo, uma coisa completamente genial, que é cavalo para A4. Cavalo A4 é completamente brutal. Aqui o Byrne, por exemplo, imagina, se o Byrne captura, na verdade existe cavalo toma E4, e isto não é nada pacífico, porque as brancas vão ficar com menos um ponto e com uma cadeia de peões completamente estragada. Portanto, isto aqui é péssimo. E então as brancas vão jogar dama para A3, mesmo naquela vamos tentar aguentar esta posição e vamos ver o que é que acontece. Portanto, aqui claro o Fischer toma, e depois de peão toma, claro, cavalo toma E4, criando pressão no bispo. Uma ameaça muito simples seria, por exemplo, bispo toma, peão toma com cavalo toma. Mas a questão é que aqui o Byrne joga bispo toma, sempre aqui tentando defender de forma ativa, de forma dinâmica, tentando criar aqui alguns problemas ao jogador das pretas. É interessante porque aqui, na verdade, as pretas continuam completamente ganhas. Isto devido a uma ideia que foi colocada em prática. Aqui os computadores gostam de dama D5, que dá vantagem também, mas o Fischer jogou dama B6. E a ideia é, claro, se caso o bispo capture o peão, na verdade, nós podemos capturar com o bispo criando pressão na dama. E se a dama jogar, por exemplo, para B3, então existe cavalo toma C. Porque é que isto é bom? Porque se a dama tomar, nós temos bispo B4 e a dama está pregada. Ou seja, isto na verdade ganhava o jogo. E então, após dama B6, o Byrne vai jogar bispo C4. E claro, aqui o Byrne está a tentar desenvolver as suas peças e está a tentar dificultar o máximo possível o jogo das pretas. Claro, isto aqui continua com um cavalo de sacrifica, completamente brutal, porque lá está, novamente, se a dama captura,
Aqui nós temos torre E8 e o bispo está pregado porque está na mesma coluna do rei. Ou seja, aqui o Fischer, completamente endiabrado, faz um novo sacrifício. Brancas continuam com o bispo C5 e aqui as pretas dizem, ok, tudo bem, tens o rei no centro, amiga, então vamos atacar. Portanto, torre de F para E8, cheque. Aqui as brancas continuam com o rei F1, mas imaginem, bispo E2 não existe, porque por isso simplesmente eu tenho 2 atacantes, portanto ele perdia uma peça limpa. Portanto ele aqui joga rei para F1 e isto continua com bispo E6. E bispo E6 é um lance também muito giro. Isto porquê? Porque, por exemplo, se bispo toma bispo, aqui na verdade isto será mate imparável, porque nós temos dama B5, rei não pode jogar para estas casas, vamos assumir que o rei foge. Aqui nós temos cavalo E2, rei foge, cavalo G3, rei foge, dama sacrifica, torre toma e temos cavalo para E2, mate. Uma cena completamente brutal. É claro, aqui as brancas optam por jogar bispo toma dama, o que significa que o Fischer basicamente desistiu da dama. Ele não quer saber da dama porque ele sabe que está a jogar uma posição completamente superior. Portanto, isto aqui continua à força, com o bispo toma. Portanto, o bispo toma dá cheque, o rei é obrigado a fugir e agora nós temos cavalo de cheque. A nível material, o Burn está a ganhar por 5 pontos. O problema é a segurança do rei. Portanto, o rei branco está completamente exposto. Portanto, isto aqui continua com o rei F1, única hipótese, e o Fischer vai buscar um peão. Aqui o rei volta para trás e ele volta a dar cheque. Agora já não são 5, são 4 pontos a menos. Aqui isto continua com o rei, que remédio, ele não pode fazer nada, e agora o Fischer joga cavalo de C3. Aqui muito interessante, porque na verdade, claro, o cavalo não pode jogar aqui, mas imagina, se ele tivesse jogado isto assim, se o cavalo tivesse capturado aqui, as brancas estariam melhor. Estão a ver a barra? Portanto, 2.5. Isto porque este cavalo não ia sair e, na verdade, as pretas estariam a perder pelo menos por 2 pontos. Então o Fischer sabe disso, porque o Fischer, mesmo com 13 anos, era um tubarão. Portanto, ele aqui joga cavalo de C3 e prefere atacar uma torre, que é uma peça completamente limpa, são 5 pontos. Portanto, isto aqui continua com rei para G1 e antes dele tomar uma decisão em relação a esta torre, porque ele não precisa, porque o bispo está a defender o cavalo, ele vai buscar o bispo de B6 e assim destapa a torre e está a ameaçar a dama. Ou seja, neste momento ele já esteve a perder por 5, depois por 4, agora está a perder apenas por 1. A dama vai fugir para B4 e agora ele ataca primeiro. Porquê vocês? Porque aqui na verdade as brancas vão ser obrigadas a jogar isso, mas imagina, se a dama jogasse para B7, na verdade a gente aqui poderia... eu acho que mesmo isto resulta, não é? Cavalo E2 é interessante porque vai buscar a dama limpa. Mesmo isto também resulta. Portanto, aqui o céu é o limite, as pretas têm um potencial de ataque completamente gigante. Então, aqui as brancas vão continuar com dama toma B6 e o Fischer vai buscar a torre. Ou seja, neste momento, a nível material, as pretas já vencem por 3 pontos. O xadrez é a vida, aqui dito pelo Bobby Fischer. E vocês, esta é a prova que o Bobby Fischer vivia o xadrez. Ele era um jogador muito forte. Para mim, provavelmente o melhor jogador de todos os tempos. Portanto, isto aqui continua com H3. Aqui as brancas estão em pânico, têm todos os motivos e mais algum. Ele quer tentar fugir com o rei para H2. E é claro, aqui o Fischer coloca a torre na 7ª. Qual é a ideia? Está a criar pressão basicamente no peão de F2. Portanto, isto aqui continua com o rei e claro, cavalo captura. A ideia é que ele está aqui a criar sempre ameaças, ele está a manter a iniciativa e as pretas não conseguem tomar as brancas, aliás, não conseguem tomar grandes decisões. Portanto, isto aqui continua com torre. O Fischer joga muito bem. Portanto, torre toma e aqui dama cheque. Aqui qual é a ideia? Caso as brancas capturassem, na verdade as pretas teriam bispo E5 cheque. Porque é que não resulta? Porque depois do peão avançar, pura e simplesmente existem sacrifícios em tudo o calado. Porque cavalo sacrifica, isso o rei toma. Na verdade, isto acaba em mate em 2. Porquê? Bispo cheque, peão avança e torre mate. Portanto, aqui o Fischer está sempre a criar ameaças. Portanto, isto aqui continua com dama cheque. Claro, bispo recua para F8. Faltam peças aqui às brancas. Neste momento, provisoriamente, o Fischer está a ganhar por 10 pontos. Claro, as brancas têm de ir buscar material, agora são 5. E aqui o Fischer continua com bispo D5. A ideia, basicamente, é intensificar aqui a pressão na casa G2. Aqui o cavalo sai e, claro, cavalo sai. A ideia passa por, pura e simplesmente, jogar esta posição tranquilo. Portanto, aqui H4, faltam lances, H5, mesmo para garantir que não há aqui qualquer potencial para criar contra-jogo. Profilaxia, vamos chamar assim. Isto aqui continua com bispo para E5, mas olhem
como este peão está seguro, este peão também está seguro, o bispo está a fazer um ótimo trabalho. O bispo está mesmo a fazer um ótimo trabalho, porque aqui nós temos cheque, agora cavalo cheque, este rei está completamente exposto e o Fischer vai conseguir então criar uma teia de mate imparável, terminando assim com o jogo. Ou seja, pá, completamente brutal esta partida. E vocês muito provavelmente estão a pensar, e eu tenho a certeza que estão a pensar nisso, qual terá sido a precisão deste jogo? Vocês, esta é considerada a partida imortal do Bobby Fischer, não é? E quem me dera, não é? Eu não sabia jogar xadrez com 13 anos, eu só aprendi com 16, mas quem me dera, olhem-me só para o nível deste gajo. E comparando aqui com o chess.com, vocês, o chess.com diz que realmente o Fischer era um jogador genial, 96.7. E isto é realmente muito alto. Eu vou tirar aqui a câmera só para vocês verem. Portanto, abertura 93.7, aqui o burn 98, meio jogo 97.2 e aqui as brancas com 77.3. Ou seja, uma qualidade de jogo completamente brutal. Aqui o Fischer esmagar completamente o burn. E vocês, não se esqueçam, nós vamos continuar a acompanhar partidas do Fischer. E não só, porque este vídeo foi inserido no primeiro episódio da Noite de Ataque, que é uma live em que nós analisamos Paul Morphy, Mikhail Tal e Bobby Fischer. A primeira temporada vai ser toda sobre eles. E, portanto, se gostaste desse vídeo, faz um like. Se não seguires o canal, pá, estás à espera de quê? Segue o canal, que assim tu estás ao corrente de todas as novidades, ativa as notificações. E é claro, isto assumindo que tu queres evoluir, se não seguires o canal não vais evoluir, isso é certo. Porque aqui o nosso material é de grande qualidade, isto é certo. E portanto não te esqueças, faz o like, segue o canal e se quiseres ver esta análise em formato longo, então clica aqui em baixo porque nós temos então aí disponível a live. Bem, continuação de um bom dia, já sabes, amanhã há mais. Grande abraço, tchau, tchau.